Oi, gente! Hoje eu vou mostrar um pouco desse livro, que é o Método Bullet Journal, que ele vai falar um pouco sobre o Bujo. A indicação de leitura desse livro foi da Amavel Bujo, que é a Maíra, daqui de Cascavel, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Método Bullet Journal, que ele é uma forma de organização que a gente usa caderno. Se você colocar no YouTube ou colocar hashtag Bujo, hashtag Bullet Journal no Instagram, gente, vocês vão achar uma infinidade de cadernos lindos e maravilhosos e também muita coisa funcional. Então ele diz que quando a gente escreve à mão, a nossa mente fica mais no momento presente. Então que a gente acaba conseguindo se organizar mais, pensar mais, colocar ali nossa criatividade. Então, ele vai dando aqui algumas dicas para que você se organize, tá? Ele dá aqui algumas sugestões de legendas para a gente utilizar para as nossas tarefas diárias e também dá aqui algumas orientações sobre como fazer, as coleções e os registros dentro do nosso caderno. Ele nada mais é do que um pequeno caderno, qualquer que você tiver em casa, que você vai utilizar um lápis e uma caneta para você fazer. Claro que se você quiser decorar e tudo mais, você pode ficar à vontade. Mas a ideia principal dele é que ele seja funcional. E ele substitui qualquer agenda e qualquer planner e qualquer outro aplicativo. Então, você vai utilizar o Bullet Journal também como um diário, porque a gente acaba esquecendo das coisas que a gente achou que nunca mais ia esquecer. Então, por exemplo, o que você almoçou há 4 dias atrás? Eu duvido que você lembre. Então, a gente acha que a gente não esquece e a gente acaba esquecendo. E aí, a partir daí, a gente vai priorizando o que a gente precisa fazer e vai vivendo uma vida com mais foco. Então, ele vai dando algumas dicas durante todo o livro. Vai falando, a respeito da gente conseguir ter uma vida com mais propósito, com mais foco. E aí ele vai dando algumas dicas de organização ou dicas de coisas que nós podemos fazer, dicas de planejamento, de brainstorm, E aqui eu anotei mais algumas, calma aí que eu virei pro lado certo, virei. Então ele vai falando aqui, que a gente consegue uma atenção mais plena, que a gente consegue fazer coleções para que a gente se sinta mais grato, mais completo, que o ideal é fazer reflexões de manhã e à noite a respeito e fazer as anotações, e que a partir daí a gente consegue ter uma vida com mais sentido. E que ele vai colocando também algumas outras coisas, que quando a gente precisa explicar alguma coisa pra gente explicar pro nosso patinho de borracha, fazer carta pro nosso eu futuro, trabalhar os 5 porquês, se a gente quiser ficar bom em alguma coisa, a gente precisa praticar pelo menos 10.000 horas em ser bom, e que aí com o caderno a gente acaba se concentrando mais na nossa vida. Ele dá aqui também um site e diz aqui algumas coisas que a gente pode colocar. Esse aqui foi um resumo muito por cima, eu acabei não anotando tanta coisa, porque como eu já conheço um pouco do método Bullet Journal por acompanhar o canal do YouTube da Mai, então eu coloquei aqui só algumas observações. Gente, mas eu acho que é um método super legal e que funciona muito na organização e na vida com mais propósito.